Bom, a gente vai começar daqui a pouquinho. Eu só queria solicitar que a gente fizesse que nem a outra reunião, que a gente escutasse o que a Miriam tem a dizer, né? A apresentação dela. Késia está de prontidão, né? Que eu pedi. A Rafa também. A Sandra e a Adriana, as professoras, né? Podiam me ajudar a organizar o chat. Quem fizer pergunta pode levantar a mão e também pode fazer perguntas por chat, que a equipe vai estar atenta, tá bom? Eu esperaria, são 18h03, eu esperaria até as 18h05. Tá legal. Lembrando para todo mundo colocar no mudo, para a gente ouvir bem o que a Miriam tem a dizer, né? Se a gente pudesse fechar o nosso áudio, seria ótimo. Fernanda, boa tarde, como vai? Thaís? Charliman, como vai? Julie, tá boa? Bom, eu vou antecipar um pouquinho só, né? Vou falar um pouquinho sobre a Miriam, sobre a escola, em que pé nós estamos, e depois a Miriam vai seguir. A Escola Semente, como eu já havia dito a vocês, nós resolvemos, achamos por bem, contratar a doutora Miriam para nos assessorar em relação aos espaços da escola, a escola como um todo, aos protocolos de segurança. Foi uma agradável surpresa conhecê-la, ela fez uma visita à escola, nos deixou muito à vontade, foi um grande bate-papo, ela nos orientou de uma forma muito leve, eu muito ansiosa particularmente, ainda estou, né? Algumas coisas que nós combinamos, eu e a doutora Miriam, ainda não deu certo. Então, por exemplo, é um comprometimento meu com vocês e, obviamente, com a Miriam também, que nós não abriremos a escola sem o crivo dela pessoal lá para ver os espaços. Nós estamos organizando e adequando os espaços conforme a legislação, conforme as orientações que ela nos deu, né? Nos passou pessoalmente, mas a questão da segurança, eu particularmente acredito muito nos protocolos de segurança, nos protocolos que a gente vai adotar. Isso, para mim, é uma coisa muito séria, né? Quero levar isso muito a ferro e fogo. Disse para a equipe, e repito aqui, que se a gente iniciar de uma forma correta e inflexível, provavelmente nós não teremos muitos sustos, né? Enfim, então a Miriam veio para agregar, doutora Miriam, perdão pelo Miriam só, doutora Miriam. Então eu vou deixar agora doutora Miriam tem outros compromissos, eu não posso mais atrasar a reunião. Então, nós vamos iniciar, a reunião está sendo gravada. Eu estou gravando a reunião, depois eu disponibilizo. Então, a doutora Miriam vai fazer a exposição dela, nós vamos fazer as perguntas por chat, levantando a mão, mas de uma forma organizada, e a equipe que está presente vai ajudar a organizar a reunião, tá bom? Doutora Miriam, a palavra é toda sua, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui. Também foi um grato prazer conhecer a escola e a equipe tão empenhada em fazer tudo direitinho, com a maior segurança para as crianças. Eu fiquei pessoalmente apaixonada pela escola. Eu sou tanto médica infectologista quanto mãe também. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa. Então, a ideia é a gente fazer... Eu trouxe uma apresentação assim, para a gente conversar sobre o que nos levou a tomar cada decisão e o que a gente pensou, mas a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo. Eu tenho até 8 horas da noite disponível. Se vocês tiverem muitas perguntas, né? A ideia é que vocês fiquem bem à vontade para ir fazendo pergunta, que eu acho que isso que é importante para acalmar o coração de todos os pais, né, Andréia? Nossa, o meu principalmente. Acho que você tem que me autorizar a compartilhar minha tela, Andréia. Sim, peraí. Se a Andréia quiser me fazendo comentários ao longo também, fica à vontade. Tá. Kézia, como é que eu autorizo a doutora Miriam me ajuda, por favor? Rafa, quem puder me ajudar. Só um minutinho, que eu estou no celular, aqui é mais complicado.
Eu posso te solicitar também, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu estou um pouco nervosa, sabe? Parece que eu vou casar hoje, entendeu? Brincadeira à parte. Brincadeiras à parte, Mas a gente está conseguindo ver ela. É que ela vai fazer uma apresentação, Grace, tá. entendeu? Entendi. Eu acho que eu consegui. Dá uma olhadinha, Miriam. Conseguiu? O nome aí, botão direito do mouse, aparece para você me autorizar. Compartilhou. Desculpa. Pronto, autorizou. Vou colocar. Aí vocês me falam só se vocês estão vendo, tá? Pronto. Sim, já estamos. Isso. Estão em estúdio, estão vendo. Joia, deixa eu mostrar. Joia. Então, na verdade, é importante a gente entender como que acontece uma pandemia, para a gente entender por que a gente precisa de ter toda essa preocupação com a retomada das aulas, com várias medidas para minimizar o risco de transmissão dentro da escola, né? Então, quando a gente tem uma pandemia, a gente tem um aumento muito abrupto no número de casos, principalmente quando é um vírus muito transmissível, igual esse novo coronavírus, e que acaba lotando e ultrapassando a capacidade hospitalar que a gente tem. Por esse motivo que as autoridades sanitárias elas acabam tomando medidas de fechamento de atividades, né, de intervenções de fechamento, dentre elas o fechamento das escolas, para a gente fazer o famoso achatamento da curva e fazer com que os hospitais consigam atender a demanda de pessoas que vão precisar de um atendimento hospitalar. Quando a gente entra nessa fase de descida da curva, a gente faz as medidas de reabertura, né? Relaxa um pouquinho as intervenções, mas é esperado que até que a gente tenha uma vacina, ou até que a gente tenha um número de pessoas suficiente já imunes ao vírus, que a gente tenha períodos de maior transmissibilidade e menor transmissibilidade. Então, a gente tem a segunda onda, a terceira onda, isso é esperado. Normalmente, as ações de reabertura, elas acontecem quando aquela região já está na curva descendente. Embora a gente não esteja no Brasil ainda na curva descendente, aqui em São Paulo a gente já está na curva descendente, eu vou mostrar para vocês por quê. E uma outra coisa que a gente tem de vantagem, alguns países do mundo já fizeram essa retomada, né? Como vocês podem ver aqui, Alemanha, França, Espanha. Então, a gente já tem essa experiência sobre retomada das escolas em outras regiões do mundo que facilita para a gente. Quando a gente fala de pandemia, tem um conceito muito importante que a gente conversa, que é o conceito de R0, que seria o quê? Quando uma doença ela entra numa população onde todo mundo é suscetível a essa doença, qual que é o número secundário de casos que a gente tem que está transmitindo a doença? Nessa doença hipotética que eu coloquei aqui, ó, cada pessoa transmite para outras 2 pessoas. Então, seria um R0 de 2. No caso do Covid, a gente sabe que o R0 está entre 3 e 6. Cada pessoa, quando todo mundo é suscetível, transmite para entre 3 e 6 pessoas. Por que isso é importante? Porque é isso que vai fazer a gente saber qual que é a imunidade de rebanho, que está tão famoso esse termo, né? Que a gente precisa para a gente voltar à situação de normalidade que a gente tinha antes. Sem as pessoas precisarem de usar máscara, com as pessoas podendo se abraçar, as aulas voltarem na situação normal que elas aconteciam antes. Um outro conceito que a gente usa é o de RN ou RT, que ele é, na verdade, o R0, então, assim, o número de casos secundários que eu tenho a partir de uma pessoa infectante, naquela população onde várias medidas de mitigação de risco, para minimizar o risco, já foram tomadas. Então, naquela população onde tem gente que já teve a doença, onde as pessoas estão usando máscara, estão fazendo distanciamento social. Todas as vezes que esse RT, então esse número de casos secundários a partir de uma pessoa doente, ele for maior do que 1, a gente vai ter uma curva do número de casos que está crescendo. Todas as vezes que esse RT for menor do que 1, uma pessoa passa para menos de uma pessoa, o número de casos vai começar a cair, a gente tem uma tendência da pandemia de se extinguir com o tempo, tá? Aqui, na verdade, são os gráficos complicados de um artigo, mas o que eu quero que vocês vejam? Vocês estão vendo a seta? Tá vendo? Uma coisa. Tá vendo a seta? Aqui a gente tem várias doenças, entre elas o sarampo, que é a doença mais transmissível que a gente conhece, e o R0 de cada doença. E aqui,
qual que é a porcentagem de pessoas que a gente tem que ter na população já imunes ao vírus para a gente conseguir fazer a reabertura sem precisar de usar máscara, podendo abraçar, podendo fazer aglomeração. No caso do sarampo, para a gente conseguir uma situação de normalidade, a gente precisa de, e não ter um surto, a gente precisa de 33% da população já imune ao vírus, o que a gente consegue artificialmente através da vacina. Ano passado, a gente teve um surto de sarampo, porque a cobertura vacinal caiu para menos de 90% e deu chance para o vírus se transmitir. No caso do novo coronavírus, como a gente sabe que o R0 dele é entre 2 e 6, a gente sabe que a gente precisa ter 50% da população já imune ao novo vírus para que a gente consiga voltar à situação de normalidade que a gente vivia antes da pandemia. Hoje, a gente sabe, pelos trabalhos que foram feitos de forma aleatória pela prefeitura, então a prefeitura ela sorteou as residências de forma aleatória e foi na residência das pessoas para saber qual que é a porcentagem da população que já teve o coronavírus e qual que é a porcentagem das crianças que já teve infecção com o vírus. Dá licença só um minutinho, Miriam. Karina, desculpa incomodar, mas eu acho que seu áudio está aberto e nós estamos ouvindo você e não a Miriam. Karina, você caiu? Desculpa, Miriam, pode seguir. O que a gente viu nesses estudos de São Paulo, né, do governo de São Paulo? A gente viu uma variedade grande da porcentagem de pessoas que já tiveram um novo coronavírus social, classe A, B, C e D. Crianças em relação a adultos. Então, em relação aos adultos, a gente tem mais ou menos 20% dos adultos da classe C e D já tiveram infecção com o novo coronavírus, 9% da classe A. Em relação às crianças, a gente tem 16% das crianças que já tiveram infecção pelo novo coronavírus, né? E um pouquinho menor do que isso, em torno de 9% também na classe A, tá? Isso mostra pra gente que a gente está longe de atingir aquela imunidade de rebanho de 50%, que permite pra gente voltar às aulas numa situação de normalidade, sem ter que se preocupar com a transmissibilidade do vírus. É por isso que a gente vai ter que tomar as ações fazer as ações de retomada das aulas pensando nos procedimentos que a gente tem que fazer para diminuir a chance do vírus de ser transmitido, tá? E por que essa preocupação? E por que o governo está atrasando tanto o retorno às aulas? Aqui é a taxa de isolamento social que a gente tem na cidade de São Paulo, tá? Quando fecharam as escolas, ali no dia 20 de março, foi quando e tudo ficou fechado, foi quando a gente atingiu a maior taxa de isolamento social. A gente atingiu 65% de isolamento social. Com o tempo e as reaberturas, esse isolamento social foi caindo. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem, esse dado é de ontem, 39% das pessoas em isolamento social em casa. A gente mede isso vendo a movimentação do celular das pessoas. Então, a gente sabe que 39% dos celulares não estão saindo de casa, né? A gente estima que com a retomada das aulas, dessas 39% dessas pessoas que estão ficando em casa, 30% dessas pessoas voltem a circular. Então, a gente vai dar mais chance para o vírus ser transmitido, se a gente não tomar medidas de mitigação de risco. No Brasil, a gente tem situações muito variadas, né? Quando a gente pensa aqui é aquele RN, que é aquele número de casos secundários que a gente tem da doença a partir de uma pessoa infectada. Então, a gente vê hoje, por exemplo, esse dado é de ontem, que no estado de São Paulo, o RN está de 0,8. Então, uma pessoa infectada passa para menos de uma pessoa. Então, a nossa curva já está na descida no estado de São Paulo. Quando a gente pega, por exemplo, os estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles estão com RN super alto. Eles estão vivendo aquela situação que a gente viveu na cidade de São Paulo, lá em março, abril, eles estão vivendo agora. Então, a pandemia agora está chegando nos estados do sul do país. Outro fenômeno que aconteceu no estado de São Paulo, e que foi por isso que as aulas não abriram antes, foi o fenômeno de interiorização da pandemia. Então, enquanto a doença chegou pela capital do estado e pelas grandes cidades, desde o final de abril e maio, a doença começou a chegar no interior do estado de São Paulo. E as cidades do interior, quanto menores as cidades, menos leitos de UTI elas têm, menos médicos especialistas em UTI, menos enfermeiros especialistas em UTI.
Da forma como o sistema ele é organizado, tanto no SUS quanto nos convênios, normalmente os casos mais graves, eles são direcionados para cidades maiores, para as capitais. Por isso que a gente precisa esperar todo o estado estar no amarelo para conseguir voltar às aulas. Esse mapa, por exemplo, da sexta-feira passada, a gente já viu que várias regiões que estavam no vermelho, com mais de 75%, 80% dos leitos de UTIs ocupados, já viraram laranja. Então, estão com mais de 60% dos leitos ocupados, mas já estão melhores do que estavam anteriormente. Então, a situação no estado está melhorando. Na cidade de São Paulo, esse aqui é o RT da cidade de São Paulo. A gente ficou com um RT menor do que 1 durante um bom tempo aí de junho, julho, e no começo de agosto a gente começou a aumentar a transmissibilidade na cidade, a gente começou a ter uma segunda onda, tanto que os hospitais agora eles já estão lotados de novo, as UTIs dos hospitais deram uma aumentada na lotação, e aí agora a gente novamente está tendo uma queda na transmissibilidade do vírus, tá? Para vocês entenderem quais são as medidas que a gente tomou na escola, pode falar. Eu tenho uma pergunta, será que eu posso fazer para você, Dentai? Então, vamos lá. Ana Meis, que é a mãe da Isabela, pergunta para você. Gostaria de perguntar se agora, com a confirmação de que pessoas estão sendo contaminadas mais de uma vez, se ainda podemos falar em imunidade de rebanho e também se isso inviabiliza a criação de uma vacina eficaz. E ela agradece. Eu vou falar mais da vacina, mas essa sua pergunta é ótima. Obviamente, a gente sabe que a imunidade pelo novo coronavírus, pelos trabalhos que estão saindo, ela não é duradoura. Ela muito provavelmente é uma imunidade que dura pouco tempo e pelos casos de reinfecção que a gente tem visto, em quem tem doença mais leve, dura no máximo 3 meses, 4 meses. É o que a gente acha, a gente não tem comprovação ainda. Isso com certeza diminui a nossa imunidade de rebanho, porque desses 20% de imunidade de rebanho que a gente já tem, deve ter um pessoalzinho aí que pegou no começo da pandemia que já caiu, já virou suscetível de novo. Mas o que os trabalhos têm mostrado é que a porcentagem de pessoas que perdem a imunidade tão rápido assim, ela é muito pequena. Muito provavelmente a maior parte das pessoas vai ter uma imunidade que vai durar aí pelo menos 1, 2 anos. Os estudos que a gente está fazendo de vacina, eles vão avaliar isso também. Então, tem vários estudos correndo para ver o tempo de duração da imunidade e de quanto em quanto tempo a gente vai ter que dar essa vacina. Muito provavelmente, isso é uma opinião pessoal, a vacina para o novo coronavírus vai ser uma vacina que a gente vai ter que dar igual a do H1N1, que a gente toma todo ano. Justamente porque a imunidade induzida por ela, muito provavelmente, vai ser uma imunidade que vai durar um tempinho e depois já vai cair. Tá? Quando a gente pensa, para vocês entenderem as medidas que foram tomadas na escola, é muito importante vocês entenderem a forma de transmissão do vírus. A principal forma de transmissão do vírus é através de partículas virais que a pessoa que está infectada, esteja as pessoas sintomática ou assintomática, a gente sabe que muitas vezes as crianças estão transmitindo o vírus de forma assintomática, sem apresentar sintoma. Essa pessoa, quando ela fala, quando ela espirra, quando ela tosse, ela elimina partículas virais no ambiente, que na grande maioria são partículas grandes, que percorrem uma distância de até 1,5 m, 2 metros, e ficam suspensas no ar por muito pouco tempo. Raramente, quando a pessoa fala muito alto ou está respirando de forma muito ofegante, ela pode eliminar partículas menorzinhas, que a gente chama de aerosol, que aí sim são partículas que ficam suspensas no ar por até 3 metros e que podem percorrer distâncias maiores ficam suspensas no ar por até 3 horas e podem percorrer distâncias maiores de até 9 metros, tá? Pensando nessa forma de transmissão que é a principal, a gente tem as 3 principais medidas de mitigação. A principal delas é o uso de máscara. Por quê? A máscara, ela funciona como um anteparo, cobrindo o nariz e boca da pessoa que está transmitindo o vírus, retendo a maior parte dessas partículas virais que a pessoa que está transmitindo o vírus eliminaria no ambiente e no ar. A segunda função da máscara é funcionar como um elemento filtrante para aquela pessoa que não tem a doença. Se ela passar perto de alguém que está transmitindo o vírus, na hora que ela inalar essas partículas vão ficar retidas na face externa da máscara, e é por isso que a gente considera a face externa da máscara como potencialmente contaminada, e ela vai diminuir muito a chance dessa pessoa inalar as partículas do vírus, tá? Por esse motivo que a gente acaba indicando o uso da máscara, principalmente para as crianças que têm mais de 2 anos. As crianças que têm menos de 2 anos, elas não podem usar máscara.
mas na medida do possível a gente indica o uso da máscara por todas as pessoas acima de 2 anos, porque minimiza muito a chance de transmissão. E a gente tem uma atenção especial para aqueles momentos em que as pessoas obrigatoriamente vão tirar a máscara. Então, naquelas situações, por exemplo, na hora da refeição, do lanchinho da escola, em que as pessoas vão ter que obrigatoriamente tirar a máscara para comer, a gente tem que se valer das 2 outras medidas de mitigação. Quais são elas? O distanciamento social, então eu estar distante pelo menos 1,5 metro da outra pessoa, e eu valer da exaustão do local. Então, é muito importante que a gente tente fazer essa refeição num local bastante arejado. Então, 3 medidas de mitigação: uso de máscara, distanciamento social e a exaustão do ambiente. A outra forma de transmissão do vírus é pelo contato. Então, a gente sabe que o vírus ele sobrevive na superfície de forma capaz de infectar outras pessoas por muito tempo. Papel toalha por até 3 horas, madeira e pano por até 2 dias, vidro e cédula de dinheiro por até 4 dias, superfície metálica e plástico ou face externa da máscara por até 7 dias, papel e papelão por até 3 dias, e no ar por até 3 horas. Mas o vírus ele não pula da superfície para a nossa mucosa para nos infectar, não. A gente precisa ativamente trazer ele para a nossa mucosa. Normalmente a gente faz isso com as mãos contaminadas ou os objetos contaminados. Então a gente se contamina quando a gente toca numa superfície contaminada e leva as nossas mãos contaminadas para a nossa mucosa, boca, nariz e olhos. Ou quando a gente compartilha objetos contaminaminados. Então a gente se preocupa sempre em escola, com berçário. Do retorno também. Uma criancinha que pega um brinquedinho na boca e depois outra criancinha vai e pega o brinquedinho, o mesmo brinquedinho sem higienizar, coloca na boca. A notícia boa é que o vírus ele morre com produtos de limpeza habituais. Então, o álcool 70, a cândida que a gente tem em casa, a água sanitária, a água, o sabão. E a higiene das mãos, tanto com álcool gel quanto com água e sabão, elas são 100% eficazes para eliminar o vírus das nossas mãos, tá? E daí a gente entra as outras 2 medidas de mitigação, que é a higiene das mãos, todas as vezes que a gente tocou alguma superfície potencialmente contaminada, e a higiene da superfície dos objetos que podem ser compartilhados, né? Então, as medidas aí que a gente tem de mitigação: distanciamento social, uso de máscaras, evitar tocar boca, nariz e olhos, lavar as mãos com frequência e limpar as superfícies. O que a gente pensa na escola? Primeiro, em relação ao mecanismo de transmissão pelo ar. Primeiro, é o uso universal de máscaras para todas as crianças que podem usar, que são aquelas acima de 2 anos. E o uso correto. A gente sabe que a máscara, quando ela fica úmida, isso normalmente acontece depois de 3 horas, ela perde a sua eficácia. Então, o ideal é que se as crianças forem ficar, e os funcionários, por mais de 3 horas na escola, que eles tenham mais de uma máscara, para que se ela ficar úmida, ele toque aquela máscara, né? A gente tem que ter atenção às situações em que a gente perde essa barreira, como eu falei. Obrigado pela ajuda, tá? Desculpa tá te acionando aí pelo WhatsApp, é que virou uma ferramenta muito mais fácil, né? Mas obrigado mais uma vez pela ajuda. Um abraço. Gente, tem alguém com áudio ligado. Pode fechar, por gentileza? Queria lembrar a todos vocês de desligar o áudio, senão a gente não escuta a Miriam. Doutora Miriam... Andréia, se você abrir o nome das pessoas, você clica com o botão direito, você consegue fechar o áudio delas. Certo. É que eu estou muito prestando atenção na sua explicação também, mas eu vou me atentar a isso. Eu queria aproveitar que você foi cortada. Posso fazer uma pergunta para você de um outro pai? Pode. O Marcos está perguntando, o pai do Arthur Mel está perguntando: quero entender se as pessoas que se recuperaram de Covid também são transmissores. Porque eu observo que algumas pessoas que já foram infectadas relaxam nos cuidados de uso de máscara, entre outros. Pergunta excelente, Marcos, né? Na verdade, uma vez que ela tem o Covid, ela fica transmitindo por mais ou menos 14 dias, né? Se ela mantém sintomas depois de 14 dias, ela pode transmitir por até 21 dias, de acordo com os trabalhos. Depois desse período, ela não transmite mais, mas ela pode vir a pegar novamente a Covid-19. Por isso que a gente fala que quem já teve não pode relaxar nas medidas de prevenção. Não existe aquele passaporte da imunidade, né? Quem já teve está liberado para sair por aí sem usar máscara, sem higienizar as mãos. Isso não existe.
né? E agora os dados de reinfecção estão mostrando que isso é verdade, que isso não existe mesmo. A gente tem que continuar se cuidando, né? Quando a gente pensa em não tocar a boca, nariz e olhos, higienizar as mãos, limpar as superfícies, é super importante a gente conscientizar os alunos e os funcionários. E nós, enquanto pais, a gente tem um papel fundamental, né? Não adianta só a escola ensinar para os alunos, né? A gente tem que ter essas medidas já em casa, já preparando as crianças para o uso de máscara, preparando as crianças que elas vão ter que evitar de ter aqueles abraços que elas tinham anteriormente, né? Ensinando as crianças o hábito de higienizar as mãos com álcool gel, com água e sabão. A infraestrutura é importante, nesse ponto a Andréia e a equipe toda da escola foram fantásticas, assim, a infraestrutura da escola está muito bem montada. A revisão dos processos de trabalho, então atenção às superfícies altamente tocadas, com protocolo de limpeza mais frequente, atenção à limpeza daqueles objetos que são compartilhados, né? E, na verdade, os objetos que não podem ser limpos, por exemplo, os livros, não é que eles não podem ser usados, eles podem ser usados. Mas como a gente sabe que o vírus ele sobrevive por até 7 dias nas superfícies, o livrinho da biblioteca, por exemplo, que ele vai emprestado para a criança, quando ele volta, ele deve ser colocado na caixinha da quarentena, ficar ali em quarentena por 7 dias, e depois ele pode ser colocado para ser emprestado novamente, né? É super importante a gente organizar o ambiente. Nesse aspecto, a escola ela é fantástica, ela tem uma infraestrutura que favorece muito, né? A gente pensar no distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, às vezes precisando de marcar o chão, organizando as carteiras nesse sentido, limitar o número de alunos por sala, tirando cadeiras, né, quando o espaço físico não permitir, e a boa exaustão, com janelas e portas abertas. Aí está um exemplo das fotos, por exemplo, das salas de aula, da forma como a Andréia organizou, e é como eu falei, né, a gente tem um espaço físico que favorece muito, porque a gente tem todas as salas com janelas grandes, com portas grandes, né, com uma boa exaustão do ambiente, né, e a gente tinha ficado preocupado, né, Andréia, com a área do refeitório, porque é uma área onde as crianças tiram a máscara, então a gente perde esse elemento de mitigação importante, e a Andréia fez essa organização aí super legal, colocando, na verdade, as mesas num ambiente com maior exaustão, num ambiente aberto, e marcando, ali vocês veem o xizinho, né, marcando os banquinhos, para que as crianças se sentem com uma distância segura entre elas, tá? Uma coisa importante que a gente tem que ter enquanto pai é a gente saber quais as expectativas que a gente tem em relação ao risco, né? Então, a gente sabe que voltar às aulas envolve um risco maior do que ficar em casa em isolamento. Então, risco zero é ficar em casa em isolamento. Quando eu opto por voltar às aulas, eu sei que eu vou correr um pouco mais de risco que eu corria quando eu estava em isolamento. E por mais que a gente tome as medidas todas de mitigação, um ou outro caso de transmissão podem ocorrer. A gente vai ter que estar sempre atento no retorno às aulas, nesses casinhos que porventura possam ocorrer, né? Pensando nisso também, que o risco é um pouco maior do que ficar em casa, a gente sabe e tem que pensar em qual que é a população que vai estar envolvida. Então, a gente sabe que nem todas as crianças vão poder voltar, porque tem crianças que são imunossuprimidas, tem crianças que moram com pais que são imunossuprimidos. Eu gosto sempre de contar que tem uma amiguinha da minha filha, por exemplo, que o pai acabou de transplantar o rim. Né? Então, essa criança, por exemplo, não vai poder voltar presencialmente, porque o pai dela é uma pessoa de risco. Então, a gente tem que fazer esse raciocínio em casa de qual é o contexto em que meu filho está envolvido, né? É importante a gente pensar qual a infraestrutura que nós dispomos, os recursos, e nesse sentido a escola está muito bem preparada, né? Pensar também qual que é a abrangência da nossa atuação. Se nesse momento de retorno agora, a gente não tiver as ações de mitigação muito bem pactuadas entre os pais e a escola, a gente não vai conseguir o máximo de mitigação de risco que a gente tem. Porque nesse momento é importante que os pais estejam atentos e os funcionários a quaisquer sintomas que eles venham até de infecção. Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma febre, uma tosse. E é importante que os pais não mandem para a escola crianças que estão doentes, ou crianças que convivem, como a gente sabe que as crianças muitas vezes são assintomáticas, os pais vão ter que ter muita atenção para não mandar para a escola nem crianças que estão doentes, nem crianças que têm alguém em casa que está com suspeita de Covid-19. Tá? Miriam, me perdoa um minutinho? Pode falar. Reiterando e reforçando o que a Miriam acabou de dizer, eu só queria lembrar que a gente tem uma conduta, quando até hoje, né, ou até
à quarentena, aí, ao fechamento da escola, a escola tinha como precaução, como protocolo, na verdade, quando uma criança tinha algum problema de saúde, uma febrinha, tal, a gente tinha uma flexibilidade muito grande, né? A gente via o hábito ali, como ela estava comendo aquele dia, como ela estava no aspecto no geral. Isso daqui para frente não vai mais acontecer. Então, está claro para a escola, e eu queria aproveitar a fala da Miriam, que qualquer sintoma ou qualquer mal-estar que essa criança tiver, a escola não vai arriscar, a escola vai separá-la do grupo, vai tirar do grupo, vai deixar num ambiente com os funcionários apenas e acionar imediatamente os pais para a retirada da criança da escola. Esse é o protocolo que nós devemos fazer. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, da Mariana, mãe da Manuela. Ela está perguntando, você já disse, que crianças menores que 2 anos não podem usar máscara. Mas a Mariana está perguntando até que idade nós iremos cobrar o uso da máscara. Né? Não, Nádia, como eu falei, isso é uma coisa que tem que ser pactuada, né? Acima de 5 anos é obrigatório o uso de máscara. Aí tem uma divergência entre a Organização Mundial de Saúde e o CDC americano. O CDC americano, ele obriga o uso de máscara para crianças acima de 2 anos. O risco da criança se sufocar, as crianças que não sabem pôr a máscara direito, ele existe em crianças menores de que 2 anos. Então, menores que 2 anos não devem usar máscara. Crianças entre 2 e 5 anos, a Organização Mundial de Saúde coloca como opcional, porque às vezes é difícil manter essas crianças de máscara. Mas não existe o risco delas se sufocarem com a máscara, né? E o governo americano, que é o CDC, exige o uso de máscara acima de 2 anos. Pessoalmente, eu acho que para a gente voltar às aulas com mais segurança, a gente mitigar o risco, eu acho que é super importante a escola e os pais pactuarem esse retorno, treinando as criancinhas entre 2 e 5 anos, já treinando em casa, conversando com elas, e a gente tentar fazer esse retorno exigindo que elas usem a máscara. Nem que a gente precise, no começo, orientá-las várias vezes a colocar a máscara de forma correta, achar uma máscara que seja mais confortável, porque eu acho que isso mitiga muito o risco, né? E isso é bom para todo mundo. Mas isso é uma opinião minha, eu acho que isso é uma coisa que vocês vão ter que pactuar entre vocês. Mas acima de 5 anos é obrigatório. Eu concordo com você. E aí, aproveitando, a Ana Paula, a mãe do Marcelo, pergunta para você, qual é o risco de medir a temperatura constantemente na testa em relação ela está perguntando mais ou menos em relação à glândula pineal. Na testa, não tem isso. Você fala, será que ela está perguntando por causa do laser, quando você mede com laser? Sim, é por causa do laser, é sim. Não, na verdade, não tem nenhum trabalho que mostre que isso tenha risco. Né? Se for, óbvio que a gente usa aquele termômetro que é o termômetro indicado na saúde, né? Existem os termômetros que são os termômetros industriais ou os termômetros de cozinha, não sei se vocês já viram, que esses não são indicados, mas normalmente esses termômetros liberados pelo Inmetro, eles usam uma metodologia que não envolve risco e muitas vezes a gente até usa no hospital, em paciente de UTI, às vezes a gente mede várias vezes por dia, né? É isso mesmo, ela confirma que é em relação ao laser e ela diz que ela tem essa informação de enfermeiras. Desculpa. A pergunta é se pode medir no pulso. Pode, na verdade, você pode medir em qualquer... Você vai ter que ver qual que é o padrão do seu... Normalmente, quando você compra o termômetro, principalmente os melhores, eles te falam exatamente qual que é a distância correta para mensuração e onde que ele foi validado para o seu uso. Tem alguns que são validados no ouvido, que não são validados para teste. Então, você vai ter que ver no manualzinho de validação do Inmetro do termômetro que você comprar. Agora, realmente, tem isso, né? Eu visito, às vezes, pelo Ciri, pelo Mint, lugares comerciais para ajudar nas ações de retomada, e é uma coisa que a gente corrige. Às vezes, eles compram qualquer termômetro, não são termômetros de uso em seres humanos, né? São termômetros de uso industrial. Esses não estão indicados. Esses realmente não estão indicados. Agora, a gente tem que lembrar que a mensuração da temperatura, ela identifica um número pequeno das pessoas que estão transmitindo o vírus. Por quê?
Quando a gente fala de crianças, a gente sabe que 76% a 80% das crianças são transmissoras de forma assintomática, sem apresentar sintomas. Segundo, mesmo os adultos, que são quem apresenta sintomas, a gente sabe que 40% dos adultos só apresentam sintomas no inicinho do quadro. E quando eles o fazem, eles costumam apresentar febre ao final do dia. Então, a mensuração da temperatura, ela detecta uma porcentagem muito pequena das pessoas que estão transmitindo. Por isso que a gente tem que associar ela com outras medidas de mitigação de risco, tá? Perfeito, perfeito. Então, para a gente finalizando, né? É importante a gente ter em mente, enquanto pais, que quando a gente pensa nos protocolos de retomada de uma escola, a gente sempre coloca na balança os riscos de transmissão e os benefícios pedagógicos. Então, a gente tem as coisas que diminuem o risco de transmissão e que são importantes do ponto de vista pedagógico, que estão aqui nesse quadrante, que são coisas óbvias que a gente vai tomar. Então, por exemplo, a higienização das mãos e educar as crianças em relação à higienização das mãos é benéfico tanto porque diminui o risco de transmissão, quanto porque é importante do ponto de vista pedagógico, né? Protocolos de limpeza de superfície, envolver os alunos, também é benéfico tanto do ponto de vista pedagógico, quanto diminui o risco de transmissão. Retirar aqueles bebedouros de boca e usar bebedouros de garrafinha é nulo do ponto de vista pedagógico e diminui o risco de transmissão. Então, a gente também é uma medida que a gente vai tomar. Algumas medidas a gente sabe que elas são ruins do ponto de vista pedagógico, então esse quadrante de cima, mas elas diminuem o risco de transmissão de tal maneira que a gente não pode abrir mão dessas medidas. E dentre elas a gente coloca o uso universal de máscaras e o distanciamento social com mais de 1,5 metro. É óbvio que crianças menorzinhas, por exemplo, ou na hora do recreio, a gente não vai conseguir controlar muitas vezes esse distanciamento social. Para diminuir esse risco, o que a gente faz? A gente organiza os grupinhos das crianças no que a gente chama de clusters ou pequenas bolhas. Então, aquelas crianças daqueles pequenos grupinhos, elas só vão ter contato com aqueles pequenos grupinhos. A gente não vai misturar grupinhos. Para, no caso de haver transmissão, a gente mitigar a transmissão possível só para aquele grupinho. Tanto para minimizar o número de pessoas que vão pegar, quanto para ser mais fácil para a gente, caso a gente identifique um caso de infecção na escola, a gente consiga rastrear quem teve contato e quem possivelmente pode ter pego, né? Algumas medidas, por exemplo, como o parquinho. A gente sabe que o parquinho ele pode aumentar um pouquinho o risco de transmissão, porque as crianças vão acabar compartilhando alguns objetos ali que a gente não vai conseguir ficar limpando o tempo inteiro. Mas é uma atividade tão importante do ponto de vista pedagógico para o bem-estar da criança, que normalmente é uma atividade que a gente mantém nas escolas, usando de outros mecanismos de mitigação para diminuir o risco. Então, normalmente, os parquinhos eles são em ambientes abertos, então a gente tem exaustão. Entre um grupinho, que é um clusterzinho, uma bolinha e outra, a gente orienta que se higienize o parquinho. E, normalmente, a gente tenta fazer com que as crianças usem a máscara ao estar no parquinho para que minimize o risco também de transmissão e de contaminação do ambiente. Porque a contaminação do ambiente ela acontece muito pela eliminação de partículas virais pela pessoa que está transmitindo, tá? Para a gente resumir assim e partir para as demais perguntas. Então, a gente sabe que a transmissão do vírus ela acontece por gotícula, aerosóis e pelas superfícies. A gente sabe que são medidas importantes, o uso universal de máscara, o distanciamento social, a higiene de mãos e a revisão dos processos de trabalho. A gente sabe que é importante a gente mapear os riscos e ajustar o termômetro do risco que a gente quer correr versus o impacto pedagógico. E nesse ponto é muito importante que esse ajuste seja pactuado entre a escola e os pais, né? Que tipo de risco os pais querem correr? Como a gente conversou agora, né? A gente vai exigir que as crianças entre 2 e 5 anos usem a máscara, né? O que a nossa comunidade escolar vai querer fazer? E é importante a gente ter em mente que o retorno às aulas envolve mais risco, que a gente sabe que muito provavelmente um caso ou outro vão acontecer, e é por isso que o trabalho nosso ele não termina só ali no momento em que a gente reabre a escola, né? Ele é um trabalho que até chegar a vacina ele vai ser continuado, identificando os casos que forem acontecendo e analisando cada caso que acontecer, quem são os contactantes, para a gente não deixar um caso virar um surto na escola, tá? Então, posso te perguntar, então? Hoje eu vou tirar aqui para a gente poder conversar, eu vendo vocês, que é muito melhor.
Tá, o Daniel fez essa pergunta, você já respondeu, mas eu queria só entender direito ou reforçar isso. Então, na verdade, a gente já conversou sobre isso, eu, a Miriam e as funcionárias da escola. Nós faremos pequenos grupos separados em que um não convive com o outro. Então, nós vamos ter lá o grupo do berçário, o grupo do azul, o grupo amarelo, o grupo vermelho. Quem está com o grupo vermelho, tanto de crianças quanto de profissionais, não pode estar em contato com o grupo rosa. Então, esse é um protocolo interno. Se alguma criança de determinado grupo, Daniel, pegar o vírus, esse grupo ele ficará, como a doutora Miriam diz, em observação. Não, num primeiro momento, a gente não fechará a escola e nós não suspenderemos a aula pelo Covid, por causa desta criança que pegou esse vírus. Mas a gente vai tratar este grupo onde essa criança estava inserida De uma forma especial. Né? Eu só queria que a Miriam batesse um pouquinho nessa tecla, explicasse de novo para a gente, para ficar bem claro para os pais. Das escolas, a gente organiza, o ideal é que a gente organize a escola, e várias escolas têm feito isso, nesses pequenos grupinhos, nesses clusters, porque fica mais fácil da gente mapear a chance de contato e a gente não precisar de fechar a escola toda caso a gente tenha um caso, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um grupinho de uma salinha, por exemplo, tem 6 crianças, 7 crianças, se a gente tiver um caso ali, a gente vai analisar esse caso. A criança foi na escola num dia em que ela estava transmitindo, sim ou não? Porque a gente sabe que transmite 2 dias antes de ter os sintomas. Sim, quem teve mais contato com ela? Quem estava na escola aquele dia? E daí, dessa forma, a gente vai tomar as medidas. Por isso que a gente evita de ter funcionários que têm contato com várias turmas, a gente evita de misturar as turmas na escola, né? Uma coisa, então, por exemplo, as escolas têm muito, por exemplo, sei lá, aula de karatê, que mistura criancinhas de turminhas diferentes. Aula de balé, mistura criancinhas de turminhas diferentes. Isso, nesse momento, deve ser evitado, porque se uma pessoa, uma criança tem Covid, confirma Covid, ela teve contato com mais de um grupo, aí essa criança que teve contato com ela na aula do balé, mas que não era da salinha dela, voltou para a salinha, e daí o negócio vira esse, acaba tendo que fechar a escola. Então, é por isso que a gente orienta que se faça a organização dessa forma. Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa, Miriam? Posso eu falar alguma coisa? Falar um detalhe que eu acho importante dentro do que você falou? Tem outra pergunta, Andréia. Ah, sim. Você pode, então, ler para mim, Kézia, por gentileza? Sim, do Marcos, né, eu acredito. E se um adulto tiver os sintomas e for contaminado? E for confirmado... Confirmado o contágio, Se um adulto, um funcionário... Você fala um funcionário, né? Ou um pai da criança? Acredito que funcionário. Não sei, se for confirmado, Marcos. É o funcionário. A Márcia está afirmando que é o funcionário. Estou te vendo, Marcinha. Tá bom. E aí, Márcia, prazer. Então, funcionário, Márcia, é mais fácil, porque o adulto, para a gente, é mais fácil, porque o adulto, dificilmente, a chance do adulto estar transmitindo de forma assintomática é bem menor, né? Então, o que a gente orienta é que todos os dias de manhã, na hora que a gente acorda, a gente faça uma reflexão local e veja assim, eu tenho mialgia, que é dor no corpo, eu tenho cefaleia, eu estou me sentindo doente, o teste do café, cheiro do café, eu estou sentindo o cheiro do café, a gente orienta isso em todas as empresas, né? E o adulto, normalmente, se ele vai trabalhar doente, porque ele está assintomático ainda, o adulto ele adere bastante às medidas de mitigação. Então, ele usa máscara o tempo inteiro, ele adere às medidas de higienização das mãos. Então, a chance de, mesmo ele indo trabalhar naquele dia que ele ainda está assintomático, e ter um contato que representa um risco, já é menor. Mas o ideal é que o adulto não trabalhe. Mas, óbvio, que se houver um caso de confirmação dentro de um funcionário, a gente vai fazer esse estudo de quem teve contato com o funcionário para a gente alertar os pais. Gente, tem um mosquitinho aqui me atrapalhando. Alertar os pais e
e fazer um estudo mesmo da possibilidade da gente ter transmissão. No caso dos pais, é o que eu falo muito, que a gente tem que ter isso pactuado. Porque é Márcia, né? Márcia. Marco. Né? Márcia, você, enquanto mãe do Arthur, você pode desenvolver a doença e você não contar para a escola. E o Arthur está transmitindo de forma assintomática e ir na escola, porque você não tem um plano B, por exemplo, você precisa trabalhar, por isso que isso tem que ser pactuado. Então, o que a gente orienta é assim, se teve um caso confirmado na família, e os nossos, eu brinco que as nossas red flags, né, que são as nossas bandeiras vermelhas, são os adultos com sintoma do domicílio, já que as crianças, na sua maioria, são assintomáticas, o ideal é que você tenha um adulto com sintoma no domicílio e a criança não vá na escola, porque ela é um potencial transmissor assintomático. Então, os pais eles vão ter que estar muito unidos e a escola para reduzir as chances de transmissão como um todo na escola. Por isso que os protocolos são importantes, né? E essa relação direta entre nós. Deixa eu falar, André, ela até respondeu a outra pergunta, que eu ia perguntar também no caso dos pais, porque já aconteceu, por exemplo, do meu trabalho, de alguém ficar infectado, e aí a pergunta era essa, se eu estou bem, mas não tenho sintoma. Mas se eu sei que lá no meu trabalho alguém teve, eu tive contato, então eu seguro a criança em casa também, mesmo que eu esteja assintomática. Foi isso que ela falou, né? Na verdade, pela legislação e quando a gente avalia, tem alguns trabalhos que avaliam o quanto que você ter alguém no seu trabalho doente, aumenta o risco de você pegar. Então, se você está num trabalho, por exemplo, que tem as medidas de protocolo todas muito bem estabelecidas, que deveria ter, na verdade, porque hoje em dia só pode fazer retomada com extra. Então, se você, Marta, teve um colega de trabalho seu, ele trabalhou e ele não foi trabalhar no dia que ele estava com sintoma, mas ele foi no dia anterior que ele estava transmitindo assintomático. Mas no seu trabalho, a gente tem uma boa exaustão, as pessoas usam máscara, elas têm um distanciamento entre elas. Então, o risco é muito pequeno. Então, mesmo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde não orientam que você fique em isolamento por esse contato no trabalho, se for um contato feito com medidas de mitigação de risco. Já é o contrário, por exemplo, de coabitantes domiciliares, pessoas que moram na sua residência. Então, a orientação tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde é que se você tem um caso positivo de uma pessoa dentro da sua residência, você também tem que ficar em isolamento domiciliar. Porque daí o tipo de contato que a gente tem dentro da nossa casa, ele é um contato muito mais permissivo, no qual o risco de transmissão ele é muito maior. Obrigada. Andréia, a Gil falar, né? Isso. Gil, boa tarde. Você está com o microfone aberto, pode fazer a pergunta para a doutora Miriam. Fique à vontade, Gil. Tá me ouvindo? Sim. Estou dentro do carro, voltando do trabalho, mas estou ouvindo. Tá. Na verdade, assim, são 3 perguntas. A primeira é que, como ela comentou aí, 80% das crianças são assintomáticas. E eu vi um estudo, eu não sei se é verídico, que essas crianças, quando transmitem, eu não sei se foi falado isso no começo, que eu entrei no meio da reunião, que as crianças têm uma carga viral muito forte quando transmite. Então, tem os avós em casa, tem pessoas que estão cuidando das crianças, que talvez sejam de grupo de risco. Se é verdade isso, se essas crianças são assintomáticas, porém a carga viral é muito forte, essa seria uma primeira pergunta. A segunda pergunta, o Pedro, por exemplo, ele era bebê chiador, até uns 4 anos fez tratamento de alergia, tomou uns remédios lá para melhorar, e não se desenvolveu a bronquite. Queria saber se ele entra no grupo de risco. E terceiro, se a escola, também não sei se falaram sobre isso, se vai estar todo momento limpando, borrifando, se vai ter, quando eles entrarem, vai ter alguma coisa para limpá-los, alguma coisa desse tipo. Como que funciona essa parte da escola? André, responda as 2 perguntas, você responde a última, pode ser? Claro. Então, vamos lá. Então, as 2 primeiras, Gil. A primeira é sobre a carga viral das crianças, né? A gente tinha dúvida no começo se as crianças elas tinham a mesma capacidade de transmissão do vírus que os adultos, pelo fato de elas serem assintomáticas, né? Existia essa dúvida. Não é que a carga viral delas é maior, a carga viral delas é igual. Saiu um trabalho muito bem feito, que foi publicado esse mês de agosto numa revista super importante de pediatria, que se chama Journal of Pediatrics, e eles viram foi que a gente tem como medir a carga viral, né? Quando eles mediram a carga viral das crianças e dos adultos, no mesmo dia de sintoma, dia 1, dia 2, dia 3,
eles viram que a carga viral foi a mesma. Então, a capacidade, muito provavelmente a capacidade de infectar outras pessoas e de transmitir o vírus é a mesma das crianças e dos adultos. Normalmente, ela vai de 2 dias antes do início dos sintomas até o 10º dia após o início dos sintomas. Com relação ao seu filhinho, o mais legal é você perguntar, que existem bronquites e bronquites, né? E crianças que pararam de ter crise, mas que mantiveram, às vezes, o exame um pouquinho alterado. Então, o ideal é você perguntar para o pediatra dele se ele está dentro do grupo de risco. E para falar de grupo de risco, eu vou aproveitar e responder uma pergunta que eu vi ali, de gestante. A gente não tinha essa informação no começo da pandemia. Eu brinco que tem algumas entrevistas que eu dei no começo da pandemia que eu falava que até aquele momento gestantes não eram um grupo de risco, e hoje a gente já sabe que é. Né? Tem um trabalho enorme publicado pelo governo americano com mais de 8.600 gestantes, que mostrou que as gestantes têm 3,5 vezes mais chance de evoluir com Covid grave, precisando de UTI, do que a população em geral. E da mesma forma, a gente tem até um estudo publicado aqui em São Paulo, no Hospital Santa Joana, um caso grande de gestantes que evoluíram com óbito fetal, com a morte do bebezinho dentro da barriga, porque pegaram o Covid. Então, gestante realmente é um grupo de risco, e eu, pessoalmente, eu acho, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tenho gestante, inclusive, na família, né? Que crianças de mães que estão gestantes, talvez, eu acho que devem optar pelo sistema online. Né? Até o bebezinho nascer, o ideal é que não opte por voltar. Né? Porque é um risco grande, a gestante é do grupo de risco, é um risco para a mãe e para o bebê que está dentro da barriga, e a gente não tem como controlar, porque a criança pode pegar na escola, mesmo com as medidas de mitigação, e trazer para casa. Quer falar da limpeza, Andréia? Está desligado seu áudio, Andréia. Então, respondendo à última pergunta, que é sobre a questão da limpeza, a escola providenciou a compra de 20 dispensers de álcool em gel, várias plaquinhas de comunicação visual para as crianças, adesivos de piso, e a ordem na escola. A doutora Miriam deu uma ideia sensacional, que é a caixa da quarentena, depois eu explico sobre isso, mas a orientação nossa para a equipe, e quando a gente reabrir, a limpeza que a gente já tinha como parâmetro forte, vai ser mais ainda, Gil. As superfícies das salas serão limpas constantemente, né? Ora, a escola não tem uma equipe inteira de faxineira, então nós vamos colocar as crianças para contribuir com a gente nisso, as auxiliares, porque nada melhor do que as crianças que estão no dia a dia, né, para fazerem a sua própria asepsia e entenderem que aquilo é importante para a saúde delas também, né? Então, a gente vai ter equipe de limpeza, a gente vai ter as crianças, vai ter trabalhos em sala de aula com as auxiliares, ou seja, essa limpeza vai ser constante. Um exemplo, por exemplo, a gente sempre usou spray antibactericida nas salas, na abertura e no fechamento da escola. Isso continua sendo feito com uma frequência maior ainda, né? Então, Andréia, muito tranquilo. Sim, pode perguntar. Na entrada, quando a criança chegar, vai ter algum... Eu vi um videozinho até hoje que o pessoal mandou aí, de uma escola que tem tipo um corredorzinho cheio de fumacinha, não sei o que é dentro, que a criança passa como se estivesse desinfectando a criança, sei lá, alguma coisa do tipo. Vai ter alguma limpeza do pé, algum tapete, alguma coisa? Pode responder para mim. Não. Na verdade, esse corredor que eles falam, que é esse corredor que joga água sanitária ou clorexidina, ele não é recomendado, ele não tem evidência de que ele protege contra a infecção do vírus, porque, na verdade, para a sua roupa ser um veículo de transmissão, você precisaria tocar na sua roupa e levar na sua mucosa, e a inalação desses produtos antissépticos, porque aquela fumacinha gera partículas bem pequenininhas do desinfetante que vão para o seu pulmão, ela ocasiona pneumonite clínica e crise de bronquite. Então, isso não pode ser usado, isso é proscrito. E na escola, a gente já tem o protocolo, quando a criança chega, ela chega com os pertences ficam na secretaria, lembram disso? Isso já é um protocolo da escola, né? O fundamental é diferente, mas a educação infantil já tem esse protocolo. A criança sobe sozinha
sem os pertences dela. Esses pertences param na secretaria e são distribuídos aonde tem que ser. Quando eles continuam com a gente continua com esse parâmetro dos pertences das crianças da educação infantil ficarem na secretaria, e aí a gente faz a asepsia externa do que tem que ser feito com álcool em gel e tal. Já no caso do ensino dos maiores, do primeiro ano para frente, do fundamental, aí a gente ainda não criou uma regra, nenhum protocolo, mas é muito fácil de fazer isso. Eu imagino que a gente faça filas de malas, eles deixem lá, ou limpem, cada um a sua, ou a equipe nossa limpa enquanto eles entram em sala. Isso é uma questão realmente de ajuste de protocolo interno, né? Uma outra coisa importante de se dizer, complementando, e acho que a Miriam pode fazer até uma explanação maior sobre isso, a escola já investiu nas salas de aula híbridas, né? O que significa este termo, né? Híbrido. A gente mandou para vocês o questionário. Esse questionário, antes de ser mandado para vocês, a Miriam deu uma olhada nele, né? E eu percebi, nas devolutivas que tive, que para todo mundo, isso é um fato, né? Isso deu para constatar, que a questão da segurança, alguns estão dispostos a voltar de forma presencial, desde que os protocolos de segurança sejam fortes, né? Ou a escola coloque os protocolos de segurança como, de fato, importantes. Falando em protocolos de segurança, a equipe vai usar a máscara, como essa, e quem usa óculos está protegido, como é o meu caso, né? Esse óculos lindo, maravilhoso, depois eu falo onde eu comprei, mas o óculos. E quem não usa óculos, nós vamos providenciar aquele óculos de obra, que é um óculos de proteção, não tem grau, não tem nada, né? Conversando com a Miriam, a gente entendeu que aquela máscara assusta as crianças, não é o caso, então a gente optou pelo óculos mesmo e por essa máscara. Na entrada da escola, nós vamos ter 2 totens, de um menininho, de uma menininha, com álcool em gel, bonitinho. Nós teremos, sim, o termômetro para medir, embora ele efetivamente ele ajude com outros parâmetros, né? Não só ele. E nós vamos ter, sim, o tapete higienizante, né? Esse é inicialmente o que nós vamos ter na entrada da escola. André, algumas perguntas aqui. Eu falo uma, você fala outra. A Tudo Thaís bem. Bernardo, do Jardim 2, está perguntando, doutora Miriam, sobre a síndrome que acomete as crianças ao Covid. A senhora pode falar um pouco? Posso, na verdade, é a síndrome inflamatória multissistêmica. É um tipo de acometimento grave que o Covid pode causar nas crianças, né? É mais comum nas crianças acima de 10 anos. E na verdade, uma inflamação generalizada do organismo, né? Que lesa os vasos, lesa o rim, leva o pulmão, causa alterações abdominais e que tem uma mortalidade alta de até 2%. É muito raro, né? Então, a gente estima que acometa, no máximo, 2 crianças a cada 1000, mas que pode acontecer. Né? E daí a criança acaba precisando de ir para UTI, precisa de um tratamento em terapia intensiva, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui do Daniel Moisés. Ele diz não. Ele diz. Ele pergunta. Não, ele perguntou sobre a orientação para crianças que fazem parte do grupo de risco. Você falou da gestante e ele quer saber sobre as crianças. Eu acho que para saber se a sua criança é do grupo de risco para retornar às aulas ou não, o ideal é conversar com o pediatra da criança, que é quem conhece o status de saúde dela. Que existem, por exemplo, o lúpus, ele pode ser uma condição de risco se a pessoa tiver um lúpus descontrolado, uma criança com lúpus. Mas se ela tiver um lúpus que não está em atividade nem nada, não é um risco. A bronquite, né, que esqueci o nome, a Gil, né, falou, é a mesma coisa. Então, a ideia é que você converse com o pediatra da criança para ver a opinião dele sobre o status de saúde daquela criança. Da mesma forma do adulto que convive com aquela criança, né? A Andréa, a mãe da Maria Fernanda e da Ana Paula, eu ia falar Maria Ana e Fernanda Paula,
da Ana Paula e da Maria Fernanda está perguntando. O Daniel. Não, não é a Daniel, é a mãe do Daniel. Não é? Ela está perguntando se quando a gente colocar a criança para limpar e tal, essa ideia que eu dei, se a gente não está deixando a criança mais exposta. Na verdade, Andréa, esse trabalho, a gente já fazia isso, é uma prática comum na escola, das crianças sentirem, na organização de uma festa, por exemplo, elas ajudam a organizar, para elas sentirem o quanto aquilo afeta o nosso dia a dia, o quanto aquilo precisa ser organizado, precisa ser pensado, precisa ser trabalhado, enfim. Né? Já é uma prática comum da escola pôr as crianças para fazer algumas coisas. Né? Claro que elas não vão limpar as salas, né? Mas elas vão ter o hábito. Quando eu falo isso, eu digo assim, ela vai sentar numa carteira, né? Vamos passar esse paninho ou esse papel com álcool em gel nessa carteira antes de você sentar? Né? Então, é nesse sentido. Né? Ela já vai estar limpa, ela não vai depender da criança para ficar limpa. Mas a gente vai incutir essa rotina ou de manutenção, esse protocolo para a criança, para ela entender aonde ela pode pegar, o que ela pode pegar, porque, fundamentalmente, os hábitos, a gente acredita que faz toda a diferença. Como lá, eles já escovam os dentes 3 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia, eles já lavam a mão 4 vezes, 5 vezes, ou quando saem de uma atividade na areia e voltam. Então, em vez de lavar 4, 5, vão lavar 10, 12. Né? Então, esses já vão ser hábitos que a gente vai criar. Né? Tá respondido, Déa? Tá ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? André, eu tenho. Você falou sobre a escovação. Você tem alguma... Oi, Gil, pode... Ah, você já não está mais no carro, Gil, chegou em casa. Acabei de entrar em casa, desculpa. Imagina, vamos lá, Gil, fica à vontade. Então, desculpa aí, não sei se cortei alguém, mas é só para... Eu não peguei o início da reunião, mas se por acaso optarem não mandar a criança, vai ter aula online? Como que funcionará? Ah, então, eu cortei isso no meio, eu não sei porque eu não continuei esse assunto. Sim, a escola já... eu falei nas aulas híbridas e parei. Nós teremos as aulas híbridas. O que são essas aulas híbridas? Presencial e, ao mesmo tempo, online. As nossas salas de aula, não todas, mas todas as que teremos aula presencial, elas estão com câmera e um sistema de... Hoje, no primeiro ano, é assim. O primeiro ano, quem assiste o primeiro ano está percebendo já que nós estamos em sala de aula. Vocês podem e devem optar pelo que vocês acham mais seguro para vocês, né? Ir para a escola de forma presencial ou assistir a aula online. Os dois acontecerão simultaneamente. Por isso que nós iniciamos agosto já com uma carga horária de aula um pouco maior, né? Para os alunos já se acostumarem da forma de quem for para a escola presencial e quem está assistindo em casa. Serão simultâneas, tá bom? Tá bom, obrigada. – 35% é o que o governo liberou, né? Então, agora eu vou contar só um pouquinho. A Mariana fez um comentário aí, você quer ler? Quer dizer, a Sandra? Sim, Mariana. Claro. A Mariana, ela disse o seguinte: concordo com todos os protocolos de segurança e higienização, porém minha filha, com 2 anos e 9 meses, não usa máscara de proteção. Acho que ela deve estar falando com relação ao auxílio dela, né? Então, eu vou ser bem franca, como eu sempre fui. A doutora Miriam deixou em aberto para nós conversarmos e fecharmos esse protocolo entre escola e pais. Se eu disser que crianças de 3 anos, eu garanto que fique de máscara na escola, eu vou estar agindo de uma forma irresponsável. Eu entendo que as crianças do Jardim 1 e Jardim 2 podem compreender o uso de máscara e, sim, nós podemos controlar. 4 e 5 anos. Eu não entendo que as crianças do grupo do Maternal 2, 3 anos,
fiquem de máscara. Então, a minha visão é: não vou conseguir controlar o maternal 2 com o uso de máscara. O maternal 1, que é 2 anos, nem vou falar porque não é para usar, né? Que foi o que a doutora Miriam disse para a gente. Crianças de 2 anos não podem usar, até 2 anos não podem usar. De 2 a 3, né? E de 3 a 4, que são as crianças do maternal 2, eu não acredito e já digo que não vai haver o uso, porque nós não vamos conseguir fazer com que as crianças fiquem 100% de máscara. Então, eu prefiro que a gente, se o pai quiser levar de máscara, pode levar, se o pai não quiser, não leve, mas eu prefiro intensificar os protocolos de segurança, como, por exemplo, eles não ficarem em sala de aula, eles irem para a sala de aula ser no exterior, que eu achei muito bonitinho o termo mitigar, né? Que a doutora Miriam usa bastante. Então, a gente não fez nenhuma foto do parque, mas é perfeitamente cabível todas as crianças de educação infantil nas nossas áreas abertas. Nós temos bastante, né? Então, dá para fazer a sala de aula no externo, como forma de evitar o contágio dessas crianças de até 4 anos. Esse é o grupo do maternal 2. Jardim 1 e Jardim 2 é outro protocolo. Eu entendo que a gente pode tentar sim e que vamos ter êxito, tá? Ok, a Ana Paula está perguntando aqui, as aulas serão em qual horário agora? A partir de qual horário? Então, o Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, ele liberou as aulas do Estado a partir do dia 8 de setembro. Tanto que as escolas estaduais já estão preparadas para receber os seus alunos na terça-feira da semana que vem. A escola Semente, pelo fato de ter o ensino fundamental, ela se reporta ao Estado, mas ela se localiza no município de São Paulo. O prefeito de São Paulo publicou um decreto proibindo as escolas particulares de abrir no dia 8 de setembro. O sindicato das escolas particulares entrou com uma liminar, perdeu essa liminar. E agora ele entrou com uma segunda liminar que estamos aguardando. Os índices de contaminação de São Paulo, a doutora Miriam está aí, ela vai dizer se eu estou mentindo ou não, ela já falou isso, eles estão caindo. Isso não significa que a gente tem que relaxar, mas os índices nos mostram que nós já podemos ter uma abertura, né? O prefeito poderia abrir conforme a orientação do governador. Pelos motivos lá dele, que não me competem, ele ainda não autorizou. Mas, a qualquer momento, nós podemos abrir. Porque existe a liminar, existem os índices de São Paulo, enfim, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. E a escola tem que estar preparada para essa volta. A Débora... Como eu falar isso? Desculpa. Quer dizer, qual era a Débora está perguntando se essa opção de sala híbrida vai acontecer até o final do ano. Vai acontecer até o final do ano, Débora. Né? Até quando o governo deliberar. Houve um rumor, muita notícia fake apareceu, né? Houve um rumor de que o governo estava pensando que, quando São Paulo entrasse na fase verde, os pais eram obrigados aos alunos irem para a escola. Mas isso foi deixado um pouco de lado, isso ainda não tem nenhuma decisão. Por quê? Porque nós temos os alunos com grupo de risco. E aqueles pais que entendem que só querem levar presencialmente à escola depois de uma futura vacina. Né? A escola tem que entender, o governo está entendendo isso, por isso as aulas híbridas, elas acontecerão, para mim, na minha visão, até o final do ano letivo, pelo menos. A pergunta da... Sim, mas ainda sobre as aulas híbridas,
A Alessandra, ela quer saber se as aulas serão gravadas, mesmo nesse formato. Tem alguém com áudio... Acho que é a Sandra, não. A Sandra está com o áudio fechado. Bom, tá tudo bem. Ale, o protocolo será o mesmo, né? Como que faz hoje? A gente faz a aula, ela é gravada, e à noite ela já é postada, né? Então, isso vai acontecer, até porque isso é uma exigência da diretoria de ensino. Eu preciso comprovar que a escola... Essa é uma questão legal, mas eu preciso comprovar que eu estou dando a aula online de uma forma XYZ, então elas serão gravadas, a gente grava para os órgãos competentes e aproveita e deixa para vocês, porque é uma ótima forma de retomada para quem quiser, né? André, e o Anselmo quer saber se as aulas extras, quando irão voltar? Olha, Anselmo, querido, cadê você? Fala oi para mim, Anselmo. Bom, esse é eu vou falar, tá? A gente tentou, né, Adriana? Isso, Anselmo! A gente tentou, eu e a Adriana, porque como as academias estão abertas, né, com hora marcada e tal, os cursos extras, eles não são reportados à diretoria de ensino, né? Então, a gente tentou encontrar uma brechinha aí de abrir a escola com os cursos extras, né? Até agora, nós não fomos felizes, né? É claro que não pode haver aulas As escolas não podem abrir nem cursos extras, porque são escolas, não são academias e nem empresas específicas de cursos extras. Mas a ideia é, assim que as aulas presenciais forem retomadas, que as aulas de cursos extras também retomem, tá? Agora a Érica, Andréia. Oi, Érica. Érica? A Érica está perguntando se 90% dos alunos aderirem ao retorno, como funcionará? A escola conseguirá? Espera aí, Érica quer completar? Érica? Não sei. Não sei, Érica. Eu preciso verificar. Nós recebemos vários questionários, aquele questionário que eu mandei para vocês, nós recebemos vários deles. A grande maioria não tem intenção do retorno, senão de uma forma segura, mas ela saiu sem querer, ela está dizendo. Mas eu acredito que depois dessa conversa com a doutora Miriam, nós mudaremos de opinião, vocês mudarão de opinião, né? Então, precisa sim ser feito um estudo de quantas crianças voltarão. Eu não gostaria de contar com vocês no sentido de voltarei ou não voltarei. Eu quero deixar à vontade para vocês decidirem e ter a escola aberta para todos os alunos. Então, a intencionalidade da direção da escola é fazer com que todos, né, receber todos os alunos. Nós temos algumas coisas que nos favorecem. Nós temos algumas coisas que nos favorecem. Estou respondendo a sua pergunta, viu, Erika? Ela saiu de novo. Como, por exemplo, a própria doutora Miriam falou, a gente tem as salas de aula com uma ventilação boa, uma iluminação boa, mas o nosso grupo de alunos, nós trabalhamos com turmas pequenas, né? E a gente tem sala suficiente para receber todos os alunos, né? Foi uma conta muito rápida que eu fiz, agora eu vou sentar e fazer de novo essa conta, né? Tá respondido, né? Ou não? Tá. Então, eu espero que a escola reabra com todos os alunos. Tem outro pulo do gato aí, porque é claro que a lei é clara quando diz que cada sala de aula tem que ter 35% dos alunos matriculados.
A gente tem um grupo, a diretoria de ensino abriu um grupo de WhatsApp com algumas escolas, com alguns supervisores, e foi falado nesse grupo, na qual eu estou presente, que se eu tenho 10 salas, né, eu posso muito bem, destas 10 salas, fazer 35% delas, e aí caber o número de alunos que couber. Essa foi uma brecha que uma escola encontrou e a supervisão de ensino concordou. Né? Então, se a minha sala de aula tem 35%, mas eu tenho 10 ou 15 salas de aula, eu posso usar todas as salas de aula. Num primeiro momento, nós não estamos usando 2, né? Mas porque a gente está fazendo as contas e está achando que, claro, que também não posso fechar o olho nem dizer para vocês que as coisas estão sendo muito boas. Nós tivemos, principalmente na educação infantil, uma saída muito grande de alunos, né? E, de uma certa forma, isso nos trouxe espaço sobrando para outros que estão, né? É o que está acontecendo. Mas isso eu respondo um pouquinho mais para frente. Como é que André, a Mariana Blesman está te perguntando, o maternal vai funcionar em período integral? Mariana, de novo, eu vou esbarrar na legislação. O que o governo disser para mim fazer, eu vou fazer. Eu tenho que estar dentro da lei. É muita irresponsabilidade da minha parte não seguir nem o que a doutora Miriam fala e nem o que o governo fala. A doutora Miriam, porque ela está aí para nos ajudar e evitarmos um contágio maior quando dá volta presencial. E o governo, porque ele tem que orientar e a gente tem que acatar. Eu gostaria que a gente voltasse presencialmente como nós paramos, período integral, né? Alguns serviços ainda eu fico insegura, preciso de um assessoramento maior, por exemplo, o banho. A refeição, sim, eu sei que a gente pode dar. E o banho? Né? Eu quero consultar a Miriam mais profundamente sobre isso, a doutora Miriam, eu quero falar com as nossas supervisoras de ensino, eu quero estar bem respaldada, mas sim, eu tenho a intenção de que a gente volte ao período integral, mas eu preciso dessa confirmação do estado da qual ainda não tive. André, eu sei que você já falou sobre as aulas extras, mas a Gil está perguntando sobre a academia de natação. Você tem essa informação? Se ela vai voltar? A academia de natação já voltou, né? A Adriana, me parece que... Adriana, você pode dizer um pouquinho sobre isso com a Micaela? A Adriana está aqui? Alguém sabe me dizer? Mas sim, não... André. Oi, Rafa, pode falar. Eu sei, a Adriana já voltou, sim. A Micaela está indo, se eu não me engano, 2 vezes na semana. Ela está marcando horário, não é? Isso, eles estão fazendo uma escala de horário, mas já voltou, sim. Tá bom? Maia fez uma pergunta. Gostaria de saber se já está definido como será o retorno presencial, qual horário, alimentação, almoço e jantar. Então, não sei ainda nada, Maia. Ainda não tenho essa informação para você. Eu não posso, de novo eu vou dizer, eu preciso seguir o que os órgãos competentes dizem para a gente. A diretoria de ensino ainda não tem esses parâmetros para me fornecer, tá? Então, espero aguardar. O que eu quero é ter estrutura para poder atender como a gente atendia antigamente. Eu não sei se será permitido que isso aconteça. Tá? Então, essa resposta eu ainda vou ficar por dar. Tá certo. Ô, Andréia, tudo bem? Oi, Maia. Eu fiz a pergunta. Tudo ótimo. Faz tempo que eu não te vejo. Pois é. A gente se viu hoje, gente, lá na escola. Eu perguntei porque eu tenho intenção de mandar a Liz, mas, por exemplo, se o retorno do Lorenzo for somente no período pedagógico, e eu sei que tem essa... intercalado, né? Seria o Lorenzo pela manhã e ela pela tarde, para mim já seria muito contramão. Então, eu vou ficar esperando essa sua posição para poder definir sobre o retorno da Liz, por exemplo. Então, na minha cabeça, o papel da doutora Miriam, neste momento, ele é muito mais importante do que qualquer outra legislação. Vou explicar por quê. A gente está falando do vírus, do corona, tal, mas eu não posso esquecer, e é uma coisa que
me dá muita angústia é esse pedagógico, né? Se, querendo ou não, a gente tem as aulas virtuais, elas estão funcionando muito bem. Eu acho que desde o início, vou aproveitar para parabenizar as professoras, inclusive, né? E os alunos, que a maioria se colocou de uma forma espetacular, né? A não ser as mães do primeiro ano que me deram um certo problema, né? Mas os alunos foram fantásticos. Eu não posso dizer nada dessas crianças. Eu acho que a escola fez o seu papel também. A gente não massacrou ninguém, a gente teve consciência, claro, ajustes foram feitos, mas eu acho que as meninas, as professoras, estavam muito conscientes do seu papel. Deu muito mais certo do que eu imaginava. E é um mundo novo de descoberta aí virtual. Eu digo isso para as professoras, elas dizem isso para mim, a gente não pode deixar de lado, porque ele é fantástico. Mas, enfim, precisamos nos preocupar com o pedagógico. Este é o meu papel, né? Essas crianças, fundamentalmente, a Escola Semente é uma escola muito conceituada, vocês sabem disso, nós temos o pedagógico forte, né? E de uma forma saudável, eu entendo saudável, na brincadeira, na experimentação, no lúdico, né? E se a gente voltar, Maia, eu vou querer voltar e fazer um esquema diferente. Eu quero que eles aproveitem amanhã e à tarde para o pedagógico. Eu acho que eles merecem isso. Claro, eu prometi, eu brinquei, nós vamos ficar uma semana só fazendo festa, né? E vamos mesmo, no bom sentido, tá, doutora Miriam? Nós não vamos fazer nada demais, assim, todo mundo com máscara e tal, mas vai ser uma vitória voltar, né? E voltando, nós precisamos nos preocupar com o pedagógico, né? Em uma atenção especial ao primeiro ano, que está sendo alfabetizado, ao Jardim 2, que está ingressando na educação fundamental, no ensino fundamental. Eu acho que eles merecem, sim, algo bem bacana, mas focado no pedagógico, de manhã e de tarde. Tá? Então, a intenção é, sim, voltar com tudo. A doutora Miriam, depois converso com ela, a gente ainda eu vou usar muito do parecer dela, da visão dela e de toda essa carga que ela tem profissional para nos ajudar. Acho que a Débora Chaves quer falar. Andréia, o Idelson está perguntando se a previsão de retorno às aulas é realmente para 8 de setembro. Não, Idelson, não é. Infelizmente, o prefeito de São Paulo, no dia 21 de agosto, se eu não me engano, ele fez um decreto, ele assinou um decreto e publicou esse decreto, dizendo que as escolas de São Paulo, que estão localizadas no município de São Paulo, as escolas particulares estão proibidas de abrir. Como eu falei, o sindicato dos professores entrou com uma liminar, onde ele perdeu, e entrou com uma outra liminar agora. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, né? Então, pode ser que abrimos a qualquer momento, como pode ser que não, que a data de abertura seja, de fato, no dia 4 de outubro, se eu não me engano, que é a data que o governo de São Paulo... Isso mesmo, 4 de outubro. Tem uma outra pergunta da Mariana. Pergunta para a doutora Miriam. Curiosidade. Doutora, já que você tocou no assunto da vacina, será obrigatória a vacinação das crianças para continuar matriculada na escola? Já existe essa pauta? Não, essa pauta é difícil isso, né? Porque mesmo o sarampo, por exemplo, que é uma doença tão grave, é até mais grave para as crianças do que o Covid, por exemplo, e não existia essa obrigatoriedade para matricular na escola, né, André? Eu não sei se tem alguma discussão de vocês, mas eu acho que tem escola que exige, né? Mas aí são normas da própria escola, assim, né? São protocolos da própria escola. A Escola Semente, a legislação nos obriga a ter a carteira de vacinação atualizada nos nossos prontuários, mas ela não obriga a escola a checar a carteira de vacinação e nem a orientar os pais a tomar A, B ou C vacina.
tá? Vocês que estão controlando a fila aí, é hora da Débora que está com a mão levantada? Eu queria falar. Débora Chaves? Ela pode falar, Kézia? Ela pode falar. Sim, pode falar. Débora, boa noite, linda. Oi, boa noite, gente. Saudade de vocês. Nós também. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, por mais que a gente tenha medo dessa questão da saúde e tudo, até dos familiares, eu estou passando com o Miguel, está com problema de transtorno de ansiedade, ele engordou muito, você não vai nem reconhecer a hora que você vê ele. Ele precisa dessa parte do gastar energia também. Eu queria que você colocasse para mim, assim, como você pensa em relação a isso, ainda mais que só ele e o Gabriel na sala, são 2 crianças só, e como você vai separar por grupos, tal, se ele vai poder ter contato com outras crianças também, já que ele não vai ter mais amiguinhos na sala, para a gente poder tomar essa decisão. Como você falou, a gente tem que pensar na saúde, no pedagógico e, no caso, no emocional também, agora das crianças que passaram por esse período. Então, eu queria a sua opinião e até da doutora, não sei como vocês veem isso, para me ajudar nessa tomada de decisão. Então, vou falar por mim e já vou colocar para a doutora Miriam o caso do Miguel. O Miguel é um aluno que está no 3º ano, doutora Miriam, e que ele tem um colega, são 2 apenas no 3º ano, e o colega dele, que é o Gabriel, está no grupo de risco. O Gabriel não retorna às atividades presenciais, pelo menos pelo primeiro momento. A gente já tinha como protocolo a parte pedagógica, sim, é separada. A professora Márcia está aqui, né? A professora Márcia é responsável pelo 3º ano, e sim, na parte pedagógica, tinham 2 alunos na maior parte das vezes. Pesquisas e algumas coisas correlatas com o ano posterior acima, né? Era feito trabalhos com o 4º ano, por exemplo. Em alguns momentos com o 2º também. As aulas de educação física, por exemplo, elas são separadas, sim, em módulos, mas com, por exemplo, é o primeiro... Sandra, me ajuda. 1º ano sozinho, 2º e 3º, e 4º e 5º, né? Exatamente. Gente, o 4º e 5º são... Cada um tem 7 alunos. Um tem 6, outro tem 6, se eu não me engano. São 12 alunos. E num espaço aberto, eles podem fazer educação física com tranquilamente 1,5 m de distância entre eles. Então, eu penso que a gente deve juntar algumas... Educação infantil, não. Por exemplo, 4º e 5º, já que são 7 alunos, e dá para fazer na área externa, né? No momento da educação física, mas eu preciso trocar essa ideia com a Miriam depois, por causa da coisa da bolha, né? No caso do Miguel, especificamente falando, Débora, eu entendo que ele deva ser inserido num grupo, junto com a Márcia, né? Ser um grupo só, com 2 professoras, por exemplo, né? A Márcia com o Miguel, que é do 3º ano, com o 4º ano, que é a Dani. Então, mas ali a gente faria um grupo só convivendo junto. Eu penso dessa forma. Porque o Miguel vai poder trocar. Tá? A Maia está fazendo uma pergunta, Andréia. Andréia, como será o retorno das profissionais que se enquadram no grupo de risco? Me preocupo com nossa Zeli Amada, entre outras que passaram recentemente por cuidados especiais. Amada Zeli, cadê você, querida? Conversa. Mas, enfim, Maia, eu também não sei. Cabe uma conversa com a professora Zeli, né? Ela está, sim, no grupo de risco. O ideal seria que ela não retornasse, né? Mas nós temos aí um trabalho de alfabetização. Eu preciso verificar com ela, eu preciso verificar com a doutora Miriam, né? Esses pormenores, esses detalhes mais específicos, eu ainda... Bom, detalhes específicos é redundância, mas, enfim, nós conversamos de detalhes, mas não sobre alguns casos específicos, como a Zeli, né? Então, eu gostaria também de ouvir o que a Zeli tem a dizer, o que a doutora Miriam tem a dizer. Como eu falei, né?
nós tínhamos, eu não falei isso, mas nós tínhamos um planejamento de retorno, né? Onde a doutora Miriam chegou aí na escola, apontou para a gente algumas interferências. O certo, o nosso cronograma seria a doutora Miriam voltar à escola para ver de perto, né, os detalhes, para depois fazer uma reunião com as funcionárias, para posteriormente fazer com vocês. Eu acabei invertendo um pouco tudo isso. Então, nós estamos exatamente no meio do processo com a doutora Miriam. 2 das 4 ações foram feitas, mas precisamos ter mais 2. Então, estes detalhes que ficou para o final, para coisas mais específicas, falar com a doutora Miriam e até, por sua vez, chegar na vez da Zeli, que é o caso, né? Falar com a professora Zeli, para a gente entender o que fazer. Então, aí também não tenho esse retorno para você ainda. Tá? Mas você pode ter certeza que a Zeli será muito bem tratada. Eu também a amo, como vocês, né? Embora... brincadeira, tá, Zeli? Eu também te amo. E a gente vai cuidar da Zeli, obviamente, como um grupo de risco e fazer o melhor por ela, que é o melhor por ela e para a escola também. Eu posso falar particularmente? Pode, meu amor. Então, porque é o seguinte, né? Eu confio muito na minha saúde. E tô louca para voltar com essas crianças juntas. Mas então... Né? É claro que se falar que não... Pois é. Mas se não, eu só não posso agarrar, né? Não. A gente vai ter que ver isso depois, eu sei. Se fosse pela sua vontade e pela minha, a gente já estaria lá, né, Zeli? Né? Bom, enfim. A gente sabe disso, né? Mas a gente tem que prezar pelo melhor de todos, né? Porque assim, né? Porque assim, nossa, agora que eles estão até ficando mais quietinhos na aula, meu. Amor é sempre, né? Tá bom. Eu sou meia manteiga, mas eu sou assim mesmo. Zeli, Kézia, tem mais alguma questão? Sandra, mais alguma questão? Ninguém na fila para perguntas. Vamos lá. Se alguém quiser fazer mais alguma... Tá. Tudo bem, então, gente? Andréia. Doutora... Oi. Posso fazer uma pergunta que a mãe do Rafael Volpe deixou lá no questionário? Claro. Então, ela fez uma pergunta, assim, que ela tá esperando, que ela quer saber muito, a doutora Miriam já falou, você também já comentou, sobre qual vai ser os procedimentos que os funcionários vão estar. Se vai ser que ela acha necessário luva, máscara, óculos. O que a doutora Miriam, eu queria saber o que a doutora Miriam pode estar falando sobre isso para os pais também. Rafaela? Alô? Pode falar, ela está ouvindo. Oi, pode falar, doutora. Repete a pergunta. Uma mãe de um aluno... Tá. Oi. Isso, ela quer saber qual é a importância, o que os funcionários têm que usar para esse retorno das aulas. Luva, óculos, máscara. Eu sei que você já falou que é mais a máscara, o óculos, mas acho que seria importante você estar repetindo o que realmente é eficaz. Então, assim, luva, é interessante a gente falar de luva. Vocês estão me escutando direito? Porque deu uma falhadinha na... Tá bom? Estamos sim, doutora. Então, luva não tem indicação de usar realmente, né? Como eu falei, o problema das mãos, o vírus ele não passa pela pele íntegra, nem pela pele cortada. O vírus ele só se inocula na gente pela mucosa, boca, nariz e olhos. Então, a luva, ela não protege, ela não fornece nenhum tipo de proteção adicional, muito pelo contrário. Tem trabalhos que mostram que as pessoas que usam luva, elas têm uma falsa sensação de segurança e acabam levando a luva mais vezes no rosto de forma contaminada. Eu gosto de dar um exemplo, uma vez que eu fui no supermercado no começo da pandemia, que tinha uma senhora do grupo de risco escolhendo limão do meu lado, de luva, e acabou coçando o nariz com a luva. Então, não tem indicação de usar a luva, né? Pensando naqueles mecanismos de transmissão que a gente falou,
Máscara é essencial, tá? Então precisa de usar máscara. O óculos de proteção, a gente sugere que se use, principalmente quem vai lidar com criancinha, por exemplo, que está sem a máscara, porque daí elas podem eliminar aquelas partículas virais, aquelas gotículas, e essas gotículas caírem no olho do professor. E o olho é uma mucosa que pode ser transmitida, que pode transmitir a doença, né? Então, principalmente para os professores que vão ficar menos de 1,5 metro de distância, e principalmente com crianças que não vão estar usando máscara, dependendo da faixa etária, está indicado, além da máscara, o uso de óculos de proteção ou a face shield. Mas a face shield é muito pior, assim, e a gente acabou discutindo sobre isso, né? Ela é mais desconfortável e acaba, às vezes, causando uma impressão ruim para a criança, né? E o resto é a higienização das mãos. É isso que precisa de usar. Muito bem. André, tem uma pergunta da Karina. Isso. Pode falar, Kézia. Quanto ao primeiro ano, ela quer saber se vai ser verificado o acompanhamento sobre o conteúdo, se vai ter aula de reforço ou se não. Então. Especificamente para o primeiro ano. Para todos, mas especificamente para o primeiro ano, eu já disse que a dificuldade do primeiro ano é um grupo muito delicado, muito especial, porque eles estão sendo alfabetizados, então precisamos ter um olhar para todos. Por exemplo, o 5º ano é um ano muito difícil também pela quantidade de conteúdo que se tem, né? Então, nós temos preocupações, por exemplo, no 5º ano, como, infelizmente, a gente tem que treinar essas crianças para leitura rápida, pontuação correta, né? uma agilidade de raciocínio, né? O poder de reflexão. Por quê? Porque eles estão indo do 5º ano para o 6º ano, onde eles têm vários professores de várias disciplinas. Então, não é só o conteúdo, e sim a forma como ele estuda, a forma como ele absorve esse conteúdo diante de um 6º ano, que é muito pior no sentido do conteúdo também. O primeiro ano também tem que ter um olhar especial, porque, vou dizer de novo o que eu já disse, o Jardim 2 é fundamental para essa pré-alfabetização, né? O primeiro ano ele veio muito bem preparado. A maioria dos alunos do primeiro ano está lendo e escrevendo no ambiente virtual, né? Isso foi lindo de ver na tela do computador. Só que a gente não pode esquecer dos vícios. Postura ao pegar um lápis, a escrita de uma palavra na ponta do papel, né? Como sentar. Então, são coisas que fazem toda a diferença pessoalmente, né? Fora, obviamente, todo esse conteúdo, famílias silábicas, enfim, né? A ideia é que a gente agregue, sim, um pedagógico num período mais extenso. De que forma e como será isso, eu preciso da liberação por parte dos órgãos competentes. Tá bom? Karina, esquina. A Karina está com a mão levantada também? Pode perguntar, não, Karina. Era só para avisar. Então, eu fui sorteada. Uma no primeiro, outra no 5º. Tá ótimo para mim. Então. Tá vendo? Eu escolhi a dedo, então. Não, mas você sabe do que eu estou falando, você sabe que você vive essa dificuldade no dia a dia, né? Dé, só dá um oi aqui, que tem alguém desesperado. Oi, Miguel! Miguel, você viu a doutora Miriam, a nossa infectologista? Você quer fazer uma pergunta para ela? A doutora que está cuidando para deixar a escola boa para vocês voltarem. Você tem alguma dúvida, Miguel? Pode fazer uma pergunta se você quiser. Você sabe lavar a mão, higienizar a mão com álcool gel, Miguel? Sua mãe já tinha... Ele só precisa parar de comer unha, porque ele põe a mãozinha na boca. Tchau, Fugiu. Gente, tchau. Volta aqui, a tia tá vendo você. Ele fugiu. Claro. Tem uma pergunta da Maia para a doutora, e ela quer saber se seria interessante se as crianças também usassem os óculos de proteção. Maia, a única Aquele de 100 graus. Proteger os olhos dessa gotícula que possa cair na mucosa ocular, né? Se a gente acreditar num contexto assim, que a gente tem crianças que não vão usar máscara e vão ficar muito próximas entre si, com certeza o óculos, ele aumentaria, naquela termômetro que eu falo que a gente regula, né? Ele aumentaria um pouquinho mais
a nossa segurança, ele diminuiria um pouquinho o risco de transmissão. Mas a gente tem que ver o quanto isso é confortável para a criança e o quanto isso é factível, né? Por exemplo, face shield para criança é arriscado, e se nem adulto consegue usar, às vezes, quanto mais criança. O óculos confere um pouquinho mais de proteção, mas eu também acho que às vezes incômodo, e se o óculos incomodar tanto a criança a ponto de fazer ela levar a mão várias vezes no rosto para mexer, às vezes o risco é maior do que se ela tivesse sem óculos. Então, eu pessoalmente, eu sou mãe de 2 pequenos, né? Eu já ensinei bem meus filhos, né? Um que vai fazer 4, a outra de 6, a usar máscara. Eles estão bem treinados aqui em casa na máscara e na higienização das mãos. Mas óculos, eu acho que não... Avaliando risco-benefício, eu acho que não vale a pena. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar a reunião, então? Por enquanto é só. Muito bem, eu fiz um elogio para as professoras, eu queria também agradecer aos auxiliares que estão se empenhando muito aí nesse ambiente virtual, né? O quanto vocês são importantes. Muito obrigada aos auxiliares. E queria profundamente agradecer você, doutora Miriam, por ter me atendido. Por ter vindo na nossa escola, ver o nosso espaço, acreditar no nosso trabalho, né? Para a gente não está sendo fácil, aquela escola dia a dia sem aluno, fechada, financeiramente, estou falando de tudo, mas pessoalmente é muito triste. Então, eu queria te agradecer esse fio de esperança aí que você deu para mim, para a gente. Eu estou muito, mas muito crente na reabertura com segurança, né? Então, eu queria te agradecer muito por me fazer sentir muito confortável e por me fazer sentir tão assertiva, né? Tá mesmo. Tá muito bacana o trabalho de vocês. E eu falo, me sentir, eu estou dizendo isso em nome de todos os funcionários, né, que estão lá, da Rafaela, Adriana, que está comigo, a Sandra, no dia a dia. A gente está aí quebrando a cabeça para fazer as coisas bacanas, os pais, né? Enfim, eu estou num momento muito feliz e muito confiante. E metade disso se deve a você. Então, eu queria te agradecer realmente, de fato, né? Aproveito o ensejo para falar que a Érica está dizendo, agradecendo a você, André, e a toda a nossa equipe, e parabenizando a doutora por essa ótima reunião e essa live, viu? Que bacana. Obrigada. É um prazer ajudar. E vamos lá, que isso daí vai passar. Isso aí. Gente, obrigada, então, doutora Miriam, obrigada. Sei que a gente tem ainda muito mais para falar, eu e você, muito mais para agir, mas por hora... vai mandando para você e a gente vai tentando responder, né, André? Tá ótimo, perfeito. Tá bom, gente? Então, tudo bem? Eu queria agradecer vocês, fantásticos, como sempre, parceiros, companheiros. Sem vocês, o que a escola seria, né? Muito obrigada, viu? Beijo, pessoal. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.